Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo canal @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o choque entre Brasil e Estados Unidos envolvendo a liberdade de expressão, sanções internacionais, uma decisão do Supremo que fez bancos brasileiros perderem mais de 40 bilhões de reais em um único dia, o Dino Day. Apertem os cintos, porque está entrando no ar. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E como aqui as principais notícias que estão bombando nas redes sociais nós trazemos aqui para comentar para vocês, nós vamos falar agora sobre o print de ontem da conta Global Affair no X, a conta oficial da plataforma X, que a primeira pauta vem direto do Elon Musk, que volta a entrar em ação. O Elon Musk fez um print lá na Global Government Affair. Coloca na tela aí o print. X apresentou comentários à investigação do representante comercial dos Estados Unidos, o SRTR, sobre ações políticas e práticas do Brasil que podem prejudicar injustamente o comércio e as plataformas de mídia social dos Estados Unidos em particular. Os comentários do X destacam sérias preocupações quanto à necessidade de proteção de liberdade de expressão e aplicação justa no Brasil, impactando provedores e servidores digitais dos Estados Unidos, justificando o escrutínio no termo da seção 301. Exatamente isso, senhores. Os Estados Unidos já abriu a investigação comercial da seção 301. E o Elon Musk apresentou as provas, os famosos tweet files, que saíram no ano passado, antes da compra, logo depois da compra do Elon Musk na plataforma, mostrando literalmente ali as ações de Alexandre de Moraes tentando banir contas globalmente, tentando banir contas de cidadãos americanos, de moradores dos Estados Unidos também, residentes dos Estados Unidos, infringindo diretamente os acordos internacionais e tentando usurpar a lei americana numa simples canetada. Foram decisões sem ser pelos veículos oficiais que tem que ser, comunicando a embaixada, comunicando o Departamento dos Estados Unidos para poder pedir essas informações. Simplesmente, por e-mails, o Alexandre de Moraes comprovadamente ameaçou funcionários do X aqui à época no Brasil, que eram dos escritórios, baniu o X totalmente do país. Nós lembramos dessa perseguição implacável. E o pior de tudo, bloqueou bens da SpaceX que não tem nada a ver com o X, pelo simples fato do Elon Musk ser um dos sócios da SpaceX. Exatamente o que Alexandre de Moraes fez foi transgredir a lei brasileira, abrir um precedente perigosíssimo. E a seção 301, com mais essas informações, levam o Brasil cada vez mais a um cenário trágico que está acontecendo aqui. Porque a seção 301 é muito pior do que a lei Magnitsky, muito pior. Afetam vários setores. É uma lupa colocada no Brasil em relação ao comércio Brasil e Estados Unidos. A lei Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. E durante esse programa nós vamos falar também do vídeo do advogado que fez aí explicando as sanções secundárias
para derrubar de vez toda essa narrativa. A seção 301 já está. Esse embate precisa ser apenas jurídico aqui no Brasil. Já enfrentou oficialmente no radar comercial americano. Isso pode abrir espaços para retaliações econômicas. O embate jurídico já aconteceu. O Elon Musk não teve direito à resposta. Foi incluído no inquérito do fim do mundo. O X foi banido do país momentaneamente e multas ilegais foram aplicadas a empresas americanas que não têm nada a ver com isso. Então fica claro a extrapolação do poder do ministro sancionado de Moraes, que agora faz parte daquele grupo seleto. Mas não para por aí, que hoje o programa está quente. Lei Magnitsky, as sanções secundárias. Muitas pessoas falam que a lei Magnitsky não afeta aqui no Brasil. A lei Magnitsky não é para ser aplicada em solo brasileiro. É uma lei americana para empresas americanas de capital americano e empresas brasileiras que têm sede nos Estados Unidos. É uma lei aplicada ao CPF, que foi aplicada aqui, mas existem as sanções secundárias. Antes de tudo, o vídeo tem uns 7 minutos mais ou menos, mas vale a pena ver o vídeo do Davi Aragão, que Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias da lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de protocolo de destruição total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim. Eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso. Não precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares. Não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que
cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala, quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo, que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Hunter Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira pária comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo o comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado? Navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil... Bom, gente, se você prestou atenção nesse vídeo, toda a narrativa da esquerda cai por terra. Porque essa história de a lei americana não pode ser aplicada em solo brasileiro, e não vai ser. Vocês viram que a lei Magnitsky só precisa de um sancionado. O efeito cascata e automático não precisa sancionar mais ninguém. Como o vídeo explica ali, o Davi explica, se o Banco do Brasil, por exemplo, forçar a barra para manter a conta do Alexandre de Moraes lá, o Tesouro Americano só precisa pegar 2 grandes empresas. E é
uma guerra comercial automática. A sanção é automática, os dispositivos vão acontecendo. Tipo assim, já foi apertado o gatilho, a bala já saiu do cano, colocando dessa forma. Então quer dizer que já está no processo. E essa questão de soberania nacional não tem nada a ver com essa história, porque o ministro sancionado foi sancionado por violar direitos humanos. E o governo americano tem todo o direito de não querer fazer negócio com quem viola os direitos humanos. Teve a prova do X aí, o que aconteceu. Eu falei no início do programa. X banido, multa aplicada a uma empresa que não tem nada a ver com X, só porque o Elon Musk era sócio da SpaceX. Então, essas irregularidades que esse consórcio da mídia passa pano e finge que não está acontecendo nada, levou o Brasil a um caos desse e pode piorar muito. Quando eu venho falando que pode piorar muito, esse vídeo explica exatamente o que pode acontecer e não tem nada a ver com aplicar a lei em solo americano. As multas serão aplicadas em empresas americanas. As empresas americanas vão deixar de fazer negócio com o Brasil, podendo chegar até o banimento total do sistema SWIFT, apenas com uma sanção. Esse processo já começou. É isso que as pessoas não estão entendendo ou não querem entender. Estão na fase da negação, que é a primeira fase, aí vem a fase do desespero, que deve ser essa fase que está agora, vai entrar na fase da depressão e vai ter que entrar na fase da aceitação. Qual fase nós estamos? No desespero? Eu acho que o governo está nessa fase do desespero. Vai entrar na depressão quando essas sanções secundárias começarem a ser aplicadas. Que quando começar, o sistema americano da Lei Magnitsky, do Tesouro Nacional, é uma arma, é uma quimioterapia contra um câncer, vamos colocar assim, contra o câncer que é o infrator dos direitos humanos. Então isso afeta toda a economia. Então, se outro ministro for sancionado na Lei Magnitsky, o Flávio Dino está no radar, e mais outros, não importa, serão mais pessoas mas só o ministro Alexandre de Moraes já basta. No caso da escalada, se o governo americano quiser escalar essa questão. Então, esse vídeo explica muito bem, compartilhe esse vídeo aí, porque isso mostra que as narrativas que estão sendo contadas pelos especialistas jurídicos da Rede Globo de televisão, da Globo News, esses analistas políticos que ficam dizendo que a Lei Magnitsky não tem nada a ver com o Brasil, realmente, nisso eles estão certos. Não tem um ataque soberano em nada no Brasil. São as empresas americanas e quem faz negócio com as empresas americanas. Se tentarem proteger o ministro sancionado, essa escalada é certa. Fora isso, tem a seção 301, que é uma outra frente que está sendo aberta pelos Estados Unidos nessa questão da guerra comercial, que não é comercial, é uma guerra política. E uma frente que está sendo aberta também é essa questão do Trump lá na Venezuela, porque se ele entrar lá e começar a desmantelar o Foro de São Paulo, com certeza absoluta vai chegar aqui. E ontem, né, com a decisão do ministro Flávio Dino, que agora já deve estar na alça de mira central da Lei Magnitsky, do Marco Rubio, foi o Dinos Day, que está sendo apelidado aí. O pessoal da Faria Lima, realmente deve ter ficado desesperado. Bota a manchete aí. Bancos perdem 4,9 bilhões em um dia em valores de mercado, com decisão de Dino sobre leis estrangeiras. Só os 5 maiores bancos brasileiros, o Itaú, o Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BTG, perderam quase 42 bilhões de reais em valor de mercado. No total, a B3 encolheu 88 bilhões de reais em um único pregão. O Ibovespa despencou mais de 2%. O dólar disparou e juros voltaram a subir. Isso simplesmente pelo fato do Flávio Dino tentar blindar o ministro de Moraes, que ele fez aquela lei lá
das ações estrangeiras e depois voltou atrás em certo ponto, mas deixou uma brecha para poder forçarem aos bancos a não aplicarem a sanção no Alexandre de Moraes, mas como nós vimos no vídeo, as sessões secundárias deixaram os Faria Limers desesperados. Eles que assinaram aquela cartinha pela democracia estão vivendo agora a democracia do governo do partido terrorista, o PT. Que o comunismo não é bom para o capitalismo, isso é fato. O comunismo quer o capitalismo para eles, e independe do que aconteça, o que importa é a causa. Essa lei que o Flávio Dino colocou lá numa canetada, gerou um efeito cascata no mercado financeiro. O problema que está o seguinte, ou os bancos, ou o banco, que pelo vídeo que nós vimos, só precisam duas grandes empresas serem sancionadas nas sessões secundárias para começar o efeito cascata em cima da economia, ao ponto de chegar ao Brasil em meses, que você viu lá, na primeira semana, na segunda semana, na terceira, é um efeito cascata que em meses coloca o Brasil isolado economicamente no mundo inteiro. Ninguém vai querer fazer negócio no Brasil, nem na questão de importação, exportação das commodities. Tudo vai ser infectado e as pessoas vão ficar com medo. É um terror econômico psicológico. As pessoas vão ficar com medo de fazer negócio com empresas brasileiras porque estão sancionadas e o medo de sofrer a multa nos Estados Unidos. A multa não vai ser aplicada no Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver com pessoas que querem fazer negócio com os Estados Unidos. Se o banco não quiser mais fazer negócio com os Estados Unidos, não tem problema. Ele sai, mas quem vai pagar essa conta são os correntistas, todo mundo. Até falaram, né, questão de cooperativa de crédito, mas os ministros têm certo preconceito com essas cooperativas de crédito. Todo grande banco aqui do Brasil tem operação em dólar, tem operação nos Estados Unidos, o próprio Brasil tem reserva no governo americano, e no vídeo que a gente colocou, isso pode ser bloqueado no sistema de compliance, de chegar e abrir investigações. E essas investigações deixam esses fundos bloqueados. Aquele vídeo que eu coloquei é claro demais, didático demais, sensacional. Por isso que eu trouxe ele inteiro aqui. Nós temos também mas algum banco já foi sancionado? O BPN Paribas foi multado em 8,9 bilhões por descumprir sanções. É um exemplo real, um banco francês que manteve relações com países sancionados e foi multado em 9 bilhões de dólares. Isso quer dizer que o colapso financeiro, como eu falei anteriormente, o gatilho, já foi apertado. Agora é só quem quiser protegê-lo, manter a conta. E agora o sistema financeiro, os Farias Lullers, Faria Limers, os sapatenes, que assinaram a cartinha pela democracia. Agora eu quero ver de que lado eles estão. Do lado próprio ou na defesa dessa democracia das bananas, comandada pelo Supremo Tribunal Federal, com um ministro que hoje é vice-presidente do Supremo, o ministro sancionado numa lei que só tem traficante, ditadores, a escória da humanidade. E outros ministros, com certeza, poderão estar na alça de mira, porque a regulamentação da rede está indo. Hugo Mota ontem meio que aprovou simbolicamente a urgência de uma lei que não tem nada a ver com proteção da criança e do adolescente. Simplesmente o fato de regulamentar redes sociais. Amanhã a gente vai falar sobre isso, que nós vamos ver os desdobramentos disso hoje. Porque hoje vai ser votado lá essa questão da lei, que dá o direito do governo suspender a rede social toda. Tirar o Instagram todo do ar durante 2 meses, com um Ministério da Verdade que será comandado pelo ministro Lewandowski.
no Ministério da Justiça, que dirá o que é certo e o que é errado. É o famoso jabuti que Lula ofereceu para o Trump, mas empurra a goela abaixo dos brasileiros nesses projetos de lei que, no fundo, não tem nada a ver com a defesa de crianças e adolescentes, porque eles foram contra a CPI da Ilha de Marajó, o próprio governo ainda não fez o cadastro dos pedófilos aqui no Brasil. Você tem a questão da castração química que não é aprovada, crime hediondo, o PT e essa esquerda maluca, cérebros atrofiados, são contra, são defensores de bandido, defensores de vagabundo, e por isso considero eles uns vagabundos. A lei tem que voltar ao normal. Gente, fica algumas perguntas aqui. Quem vai pagar essa conta? O setor financeiro, o governo ou todos nós brasileiros? Essa é a questão. Se o governo vai defender o CPF do Alexandre de Moraes com essa história de defesa da soberania, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai deixar o Brasil afundar, chegar no caos para entregar de vez para a China? Ou o Congresso vai tomar vergonha na cara e impeachment esse Hugo Mota e o Alcolumbre, tirar essa turma de rabo preso, bota para votar a prerrogativa de foro, que aí acaba a chantagem do STF em cima dos deputados. Eles vão ficar mais à vontade para poder votar e não serem chantageados, como o Hugo Mota é chantageado, literalmente, porque a família dele tem processo no STF. O pai é prefeito de uma cidade lá no norte, e depois daquele jantar com Alexandre de Moraes, ele mudou da água para a lama, porque nem vou botar da água para o vinho, porque vinho é uma coisa muito boa. Mudou da água para a lama. Bom, gente, se você gostou, comente, curte, compartilhe esse programa, toca no sininho aqui, manda para geral o grupo de Zap, pode fazer os cortes, está liberado. Você está ajudando o jornalismo independente a trazer a verdade, a desmascarar esse consórcio de mídia paga pelo seu imposto, paga pelo dinheiro do trabalhador brasileiro para ficar criando narrativas e mentiras para enganar você que está assistindo a gente aqui, porque nós mostramos a verdade e quem é quem. Nós damos nomes, sobrenomes e endereço da Câmara do Deputado e do Senado lá em Brasília. Nosso comentário tem endereço certo e a gente não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Eu sou o Carlos Emílio Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente. Até amanhã, se Deus quiser. Justiça pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos a